pessoal, neste episódio da série Pensadores da Economia, vamos falar um pouco sobre uma pessoa que é por muitos conhecido como um radical, comunista, incentivador de lutas, revoltas. Todavia, ele também é considerado um dos maiores pensadores de todos os tempos, e acreditava que todos deveriam ser agentes transformadores da sociedade, para que assim fosse possível haver uma mudança concreta, que era necessário atuar e não ficar apenas nos planos das ideias. Ele defendeu a união dos trabalhadores. Ele lutou por melhores condições de trabalho e melhores salários. Era contra o trabalho infantil e lutou para que fosse abolido. Queria uma sociedade mais justa e igualitária, sem desigualdades. Estimulou a organização de sindicatos. Era um forte crítico do capitalismo, pois, na sua concepção, este modelo criava um sistema de privilégios, onde a burguesia, mais forte e dona dos meios de produção, explorava o trabalho do proletariado, classe social mais fraca e dona apenas de sua força de trabalho, criando-se desta forma um abismo social imenso entre essas duas classes. Aos 19 anos, ele elaborou uma obra de ficção de teor humorístico chamada de Escorpião e Félix. Então, já sabe de quem se trata? Não, não é o ex-presidente Lula. Não, também não é o talentoso mestre do humor brasileiro Chico Anísio. Não, também não é o ilustre professor Cláudio Palma, do IFBA. É um pouco mais, ou melhor, é um pouco Marx. Mais conhecido como Karl Marx, foi um filósofo, sociólogo, historiador, economista, jornalista e revolucionário socialista, nascido na Prússia, hoje mais conhecida como Alemanha, em 5 de maio do ano de 1818. Marx nasceu em uma família de classe média judaica, onde foi o terceiro de 9 filhos. O mesmo se converteu ao cristianismo com 6 anos de idade por conta de restrições impostas à presença de membros judaicos no serviço público, onde seu pai, Herschel Marx, trabalhava. E em 1830, Karl Marx iniciou os estudos no Liceu Friedrich Wilhelm, no mesmo ano ao qual ocorreram revoluções nos países europeus. E em 1835, véspera de ingressar na universidade, Marx concluiu com a escrita de escolha de profissão, dizendo: se escolhemos a posição na vida em que possamos trabalhar principalmente pela humanidade, nenhum fardo nos há de derrubar, pois seriam sacrifícios pelo benefício de todos, de modo que não sentiremos alegria mesquinha, limitada e egoísta, mas nossa felicidade será de milhões. Nossas proezas viverão em silêncio, mas eternamente atuantes, e sobre nossas cinzas serão derramadas fervorosas lágrimas de pessoas nobres. No mesmo ano, Marx ingressou na Universidade de Bonn para estudar Direito, e mais tarde, em 1836, se transferiu para a Universidade de Berlim, onde participou ativamente do Clube de Doutores. Porém, depois de um tempo, Marx percebeu que aquilo não era exatamente o que ele queria e perdeu seu interesse no curso, descobrindo seu interesse pela filosofia, participando dos Jovens Hegelianos, movimento dos hegelianos de esquerda, a qual eram opositores dos hegelianos de direita. Eles acreditavam que o Estado é Deus. O plano deles era boicotar o Estado corrupto mediante a base da filosofia religiosa. Em 1841, ele obteve o título de doutor na filosofia com a tese Diferenças da Filosofia da Natureza em Demócrito e Epicuro. Mais tarde, Cal ainda se tornou redator-chefe de um jornal da província de Colônia, na qual, depois de um tempo, foi fechado e se mudou para Paris, iniciando sua grande jornada no estudo da política. Karl Marx foi criador, juntamente com Friedrich Engels, do marxismo, que foi, de forma bem resumida, uma análise socioeconômica, a divisão de classes e pensamentos revolucionários sociais. Marx teve uma vida amorosa um tanto quanto conturbada. Ele casou-se no ano de 1843 com Jenny Von, contudo já mantinha noivado desde a universidade com a mesma. Os dois tiveram 7 filhos, mas infelizmente apenas 3 filhos sobreviveram à idade adulta. Os outros morreram.
Após uma vida ilustre passada com Jane Vaughan, em 14 de março de 1883, em Londres, Inglaterra, Karl Marx morreu, de bronquite e pleuresia, mas deixou com ele um legado enorme com todos os seus estudos, metodologias, pensamentos e obras a serem discutidas até os dias atuais. Não se engane, o Capital não é sobre como arquitetar uma revolução comunista e muito menos um manual de como seria a sociedade socialista. Mas tem muito a dizer sobre o sistema econômico denominado capitalismo. O objetivo de Marx no Capital é, por meio de uma crítica da economia política, compreender como o capitalismo funciona e se sustenta. Para realizar tal empreitada, precisou desenvolver um aparato conceitual que o ajudou a compreender toda a complexidade do capitalismo. O ponto de partida de Marx é o conceito de mercadoria. À primeira vista, parece uma questão um tanto arbitrária, se não estranha, para se começar. Quando pensamos em Marx, vem à nossa mente frases como: toda a história tem sido a história da luta de classes, do livro Manifesto Comunista. Se é assim, por que o Capital não começa com a luta de classes? Por que Marx não começa com o dinheiro? Ou então, por que ele não começa com o trabalho, outro conceito com que está profundamente associado? Por que começar com mercadoria? É significativo que os escritos preparatórios de Marx indiquem um longo período, de cerca de 20 ou 30 anos, em que ele se debateu com a questão de por onde começar. Mas ele não tenta justificar essa escolha, nem se incomoda em defender sua legitimidade. Apenas começa com a mercadoria e ponto. O capital não é uma coisa, mas um processo que só existe em movimento. Quando a circulação cessa, o valor desaparece e o sistema começa a ruir. A exemplo do que aconteceu depois do 11 de setembro de 2001, na cidade de Nova York. Tudo parou. Os aviões pararam de voar, as pontes e estradas foram interditadas, e 3 dias depois percebeu-se que o capitalismo desmoronaria se as coisas não voltassem a se movimentar. Então, em uma medida desesperada, o então prefeito Julian e o presidente Bush pediram para que a população sacasse seus cartões de crédito e fossem às compras. Marx admirava muito isso e não se cansava de evocar o dinamismo transformador do capital. Por isso, é tão estranho que seja caracterizado com tanta frequência como um pensador estático, que reduz o capitalismo a uma configuração estatal. Marx entendeu e representou o mundo capitalista de modo brilhante em meados do século XIX. Mas o mundo mudou, e isso traz o seguinte questionamento: em que sentido esse texto pode ser aplicado ao século XXI? Bem, veremos isso a seguir. Podemos ressaltar a relevância do livro O Capital e as análises socioeconômicas presentes nele para o mundo atual, mais especificamente o Brasil em uma época não tão distante. Por exemplo, o sociólogo André Singer, em seu livro O Sentido do Lulismo, interpretou a era Lula a partir da luta de classes. Para ele, o lulismo foi um pacto de classes, no qual os grupos menos favorecidos puderam conquistar avanços importantes como ProUni, FIES, Bolsa Família, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida e assim por diante, desde que isso não afetasse os privilégios dos mais ricos, nem as maneiras antigas de fazer política. A crise do lulismo representaria, nesse sentido,
o próprio esgotamento desse pacto de classes, que, sobretudo, a partir do governo Dilma Rousseff, não pôde ser mais mantido. A economia não é, ao menos para Marx, uma esfera dentre as demais da sociedade moderna. A tese marxiana, subjacente nas análises que compõem o livro O Capital, é que a economia possui, nesta sociedade, uma função central, organizando e regulando as demais esferas da vida social. Além disto, a economia subjuga as demais esferas da sociedade, uma vez que o capital, um processo social que se tornou autônomo e que age além do controle que os homens exercem sobre ele, força estes a servirem aos seus desígnios. A tese de Marx é que no mundo moderno, os homens organizam sua produção e a circulação do que produzem de tal modo que todas as demais atividades são submetidas a esta forma de organização mercantil, que mesmo as coisas e atividades que ficam fora do âmbito do intercâmbio são moldadas na lógica capitalista, são mercadorificadas. Deste modo, a crítica de Marx, ao se referir à lógica capitalista que impera na economia, se refere também a toda a sociedade moderna e não somente a um aspecto desta. Há duas grandes críticas de Marx à civilização capitalista. A primeira é de que essa determinada forma social, que é o capitalismo moderno, é uma forma irracional e fetichista. E a segunda é que as operações fundamentais dessa sociedade são injustas e exploratórias. As duas críticas estão entrelaçadas e uma é o complemento da outra, resultando ambas na incapacidade da sociedade capitalista de gerar uma vida boa para seus membros. Sociedade fetichista e irracional. A primeira crítica propriamente dita que Marx faz à civilização capitalista é que sua forma de mediação social é fetichista. Isso significa, resumidamente, que as pessoas se relacionam de modo indireto através dos produtos dos seus trabalhos, e cego, pois não são conscientes disto. Elas dotam estes produtos com uma objetividade que foge de seus controles, e desta forma, são dominadas pelas suas próprias produções. Marx faz uso do termo fetichista de forma reflexiva, mostrando como o irracionalismo está presente nas relações mais ordinárias e cotidianas da civilização capitalista, nos atos de compra e de venda. A prática fetichista consiste em lidar com os produtos do trabalho como se estes portassem valor, uma solidificação do custo de produção e que torna possível a equivalência destes com qualquer outro produto do trabalho humano. É esta crença que torna possível a prática cada vez mais intensa do intercâmbio de mercadorias, que se torna um meio pelo qual os homens interagem na sociedade capitalista. O valor torna-se uma propriedade objetiva das mercadorias e confere a elas o poder mágico de relacionarem-se entre si autonomamente. É por isto que Marx fala de uma coisificação das relações sociais e uma personificação das coisas. Coisificação das relações sociais porque as pessoas se relacionam entre si através das mercadorias de maneira quase objetiva, personificação das coisas porque elas passam a se relacionar autonomamente por suas próprias propriedades. O fetichismo das mercadorias tem três grandes consequências. A primeira é que, ao dotar os produtos do trabalho com valor, cria uma espécie de subjetividade ou de autonomia nestes que passam a se relacionar segundo suas próprias propriedades. Assim, permite o surgimento do meta-sujeito capital, um processo autônomo e automático que está além do controle dos produtores de mercadorias e que visa somente a sua autovalorização. Tal processo, na visão de Marx, domina e subjuga a sociedade, que passa a servir de instrumento para este processo alcançar os fins que almeja. A segunda consequência é a inversão da finalidade da produção, de forma que os homens passam a produzir principalmente para valorizar o valor e não mais para satisfazer as suas necessidades. Desta forma, eles tornam-se apenas engrenagens e instrumentos para a valorização do capital, fazendo com que estes alcancem os seus objetivos, ao invés de utilizar os meios de produção para os fins que os próprios homens almejam. Já a terceira consequência é a criação de uma nova forma de opacidade social, impedindo que os homens se relacionem entre si de forma racional e consciente. Para os produtos de seus trabalhos com a objetividade autônoma, os homens submetem-se aos seus próprios mecanismos de produção como se estes fossem naturais e imutáveis. Deste modo, a denúncia marxiana é de que o capitalismo sobrevive das operações fetichistas e que é, portanto, uma forma irracional de organização da sociedade, resultando na impossibilidade de uma vida autônoma por parte dos indivíduos que integram a civilização capitalista. Um mundo injusto e exploratório. A segunda crítica marxiana é de que a operação-chave da sociedade capitalista é injusta e exploratória. Esta operação
é o segundo tipo de troca analisado por Marx, a venda da força de trabalho, uma mercadoria singular, que é cedida pelo trabalhador ao capitalista em troca de um salário. Esse tipo de troca é o que permite o valor se autovalorizar e, portanto, é nesta operação que um excedente de valor é gerado. Este segundo tipo de troca, contudo, é equiparado sem mais ao primeiro, no qual dois possuidores de mercadorias as trocam como se estas fossem equivalentes, mas se a primeira troca visava o valor de uso, de modo que os intercambistas saiam dela com a mesma quantia de valor que aí entravam, o segundo tipo de troca, na qual a força de trabalho é cedida em troca de salário, só é realizada porque com isto o capitalista, portador do salário e desejando o trabalho, pretende conseguir mais dinheiro, ou melhor, valor do que possuía originalmente. O capitalismo é o único modo de produção que se baseia ao mesmo tempo no intercâmbio de equivalentes e no acréscimo que é gerado ao longo da troca de equivalentes. Isto é, precisa que, numa sequência de operações onde se trocam as coisas do mesmo valor, um excedente surja. Na teoria sobre valor-trabalho, ele afirma que o valor da mercadoria final é definido pelo tempo da mão de obra. O valor é o tempo usado de trabalho socialmente necessário para produzir determinado bem. São os trabalhadores que põem a mão na massa e, em determinado tempo, transformam um pedaço de madeira em uma mesa, por exemplo. O valor é então compreendido como o tempo gasto para a transformação da natureza em uma mercadoria. Com isso, o trabalho seria a mercadoria mais importante dentro do sistema capitalista, em vez do próprio bem produzido, pois o meio produtivo é que agrega valor ao que é produzido. Essa é a teoria do trabalho. Então, se o trabalho é a mercadoria mais valiosa, por que as empresas até hoje se apropriam do excedente do trabalhador e não remuneram de forma mais justa? Isso acontece porque os trabalhadores dentro do sistema capitalista não têm noção de que não recebem de acordo com o que produzem. Cal explicou isso em sua teoria chamada de mais-valia, onde o trabalhador gera valor ao produto através de suas horas de trabalho, e a burguesia, os detentores dos meios de produção e do capital, explora esse trabalho e fica com uma parte do valor gerado. Digamos que cada operário gasta 2 horas para a montagem de um carro e recebe um salário que corresponde a apenas 1 hora de seu tempo para a produção de cada carro. Essa diferença de 1 hora que o trabalhador gerou em valor é o que o capitalista pega para si, pois o valor de uso da força de trabalho é maior que o valor de troca. Isso acontece pois, no regime de produção capitalista, não são as pessoas e a satisfação de suas necessidades o objetivo da produção, e sim a produção em si. E como a fragmentação do trabalho é a forma mais eficiente, os trabalhadores acabavam perdendo o acesso, controle e resultado da produção, sofrendo assim o que Marx chamou de alienação. Um trabalhador alienado é dono apenas da sua força de trabalho, enquanto o capitalista é dono da matéria-prima, do maquinário, da força de trabalho, do produto final e, por conseguinte, do lucro. Pois dentro do sistema capitalista, o objetivo é a maximização do lucro aos empresários, enquanto o proletariado se submete a esse sistema para ter condições mínimas dignas de existência. Uma pessoa que trabalha em um aeroporto, mas não tem condições de fazer viagens internacionais, é para Marx alienado. Consequentemente, o capitalista consegue, através dessa extração de valor do trabalho, um acúmulo de riqueza. Esse acúmulo de riqueza tornava exorbitante a diferença entre burguesia e proletariado, pois ambas as classes entram em conflito pelos seus direitos indefinidamente. Para Cal, havia uma divisão inconciliável dentro da nossa sociedade. Ele afirma que, até hoje, a história de toda a sociedade é a história das lutas de classes. Então, em sua teoria sobre o assunto, ele acredita que a luta de classes só deixará de existir com o fim do capitalismo. E o que Marx queria passar com todas essas teorias? Por acreditar na possibilidade de uma sociedade justa e igualitária, ele queria, acima de tudo, mostrar que todos precisam ter uma vida melhor e digna. Ele acredita que era necessário o proletariado tomar consciência de classe e impor que, dentro da nossa sociedade, os trabalhadores que têm um maior valor em um sistema de produção. E já que o trabalhador é quem gera valor, é merecido que também tenham acesso e controle ao que a burguesia tem. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim do vídeo de hoje, onde falamos de um dos pensadores mais polêmicos e influentes da história.
Marx é o tipo de autor que tem a capacidade de despertar sentimentos antagônicos, sendo amado por uns, odiado por outros, mas que é falado por muitos, devido à riqueza e imensidão das suas ideias. Suas obras, como ele mesmo defendia, deveriam ser lidas e colocadas em prática, tendo em vista que um dos pilares das suas ideias era alterar a realidade social, propor uma revolução. Infelizmente, Marx morreu sem imaginar o prestígio e a importância que seus estudos alcançariam, nem a posição histórica que seu nome atingiu. Todavia, as suas formas de visualizar o mundo e a sociedade permanecem, atraindo até hoje críticos ferrenhos e aliados fervorosos.